obrigada por terem vindo. Nós temos uma honra muito grande essa noite em receber essas duas pessoas ilustres para discutir o tema evolução sob perspectivas diferentes. E essa então foi uma ideia que veio da Estela, do museu, de reunir alguém da universidade, alguém de fora da universidade, para trabalhar em torno do nosso tema da exposição Conhecer para Preservar, evoluindo, e esse indo é com uma interrogação no final, na intenção de questionar, de fato, não a evolução biológica, que é fato e que é verdade científica, vamos dizer assim, mas de questionar a nossa evolução como humanidade. E embora a gente trabalhe lá na exposição os fatos da evolução biológica, nós queremos estender a discussão para a evolução humana, a evolução cultural. Obrigada. E aí nós temos uma série de outros aspectos para considerar. Então eu agradeço muito a vocês que vieram, alguns obrigados porque estão em aula, mas muitos também voluntariamente, pelo interesse que o tema despertou. Eu quero convidar então a professora Maria Cristina Panceira de Araújo e o Sandro Luckmann para já virem aqui à frente. Eles vão assumir o seu papel já. E rapidamente então quero apresentar a professora Maria Cristina, que eu acho que todos vocês conhecem, ou a grande maioria conhece. A professora Maria Cristina é doutora em genética e trabalhou durante muito tempo a disciplina de evolução no curso de Ciências Biológicas na universidade. E hoje ela se dedica integralmente ou quase integralmente ao programa de pós-graduação em Educação das Ciências e nos honra então hoje com a sua presença e a sua fala, que ultrapassa bastante o campo da genética e da evolução, porque ela também é uma grande conhecedora e fala com propriedade de temas das humanidades também. E o Sandro Luckmann é teólogo e é mestre em Educação das Ciências e é também assessor do COMIN, que é o Conselho da Missão entre Povos Indígenas da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, muito nos honra também a sua presença, Sandro. Obrigada por ter atendido o nosso convite. E eles combinaram as suas falas, então vai começar a professora Maria Cristina e depois o Sandro vai continuar. E ao final, então, dessas duas falas, nós temos um debate. Então, todos estarão convidados a fazer complementações, considerações, perguntas. E, em seguida ao debate, nós vamos nos dirigir aqui ao museu para fazer uma visita monitorada, porque nós temos monitores da exposição aqui presentes também, que vão nos acompanhar, a exposição Conhecer para Preservar, evoluindo. Então hoje é uma noite cheia de atrações, porque nós temos as duas falas, o debate em que todos serão protagonistas e depois ainda a visitação. Então, tenham uma boa noite. Eu agradeço a presença de todos e agradeço também a participação do museu, na pessoa da Estela, mas todos os colaboradores do museu estão também, agradeço a todos, estão também contemplados nesse agradecimento por terem nos ajudado bastante em todo esse tempo, desde a montagem, da organização e agora nessa noite em especial. Então, muito obrigada a vocês. Bom, eu escolhi como estratégia para trabalhar essa noite, apresentar a vocês, a partir de uma perspectiva da história do pensamento evolutivo, onde alguns aspectos que estão sempre em voga nas nossas aulas, nos nossos trabalhos, já que nós estamos aqui
com um grupo grande de pessoas relacionadas, né, formação de professores de ciências biológicas, pessoas da comunidade, mas são questões que constantemente nos afligem, né? Então, a evolução é a teoria que explica as mudanças ocorridas nas espécies ao longo do tempo, né? E Dobzhansky, então, é um dos tantos estudiosos da evolução que nos diz que nada em biologia tem sentido que não seja a luz da evolução. Então, por que se chega a essa conclusão? A partir de perspectivas de como estudar a história da biologia evolutiva, os problemas conceituais, a arrogância cronológica, o conhecimento do Zeitgeist, que é o espírito do tempo, a influência dos pensadores gregos sobre a biologia evolutiva, tendo então os dois grandes pensadores, Platão e Aristóteles, Platão com a ideia do essencialismo e Aristóteles com a escala natural e a teleologia, né? Então, nós temos com Platão de que existiriam formas acessíveis aos homens através dos sentidos e das aparências. Então, as formas perfeitas e imperfeitas. E aí a alegoria da caverna, né, que vem em tantos momentos, com tantas explicações, até aqui ela também está colocada. Por quê? Porque os humanos estariam, né, na caverna e sempre olhando para a parede do fundo, até que um dia se ilumina, tem mais luz e eles começam a ver algo além, ver sombras, que era outra coisa do que aquilo que eles estavam vendo continuamente. Então isso também muda a maneira de ver. E a realidade, então, passa a ter um conhecimento, a ser um conhecimento diferenciado e relacionado ao mundo das ideias. Para Aristóteles, ele já começou a tentar classificar os animais, né? Então, ele escreveu um livro, né, vários textos, a História Animalium em 343 a.C., né? A gente diz que é livro, mas naquele tempo não se tinha essa forma de livro de hoje, né? E onde já fazia uma descrição da anatomia comparada e da escala natural. Mas é interessante aqui nesse material do Aristóteles pensar que os mamíferos, os humanos seriam os mamíferos com ovos perfeitos e os outros teriam os ovos imperfeitos, né? Bem determinado em que perspectiva? Na perspectiva de que o homem está acima, né, dos desenvolvimentos dos outros seres vivos. E a teleologia, então, diz que todas as coisas, sejam estruturas, organismos, desenvolvimento, têm uma finalidade ou um propósito. Então, tudo está aqui na Terra porque tem um propósito, uma finalidade, né? Então, esses são dois marcos que, apesar de várias mudanças ao longo do tempo, ainda a gente encontra textos e explicações essencialistas ou teleológicas, né? Então, é bom a gente pensar um pouco sobre isso. E a outra questão importante é o criacionismo fixismo. A criação, então, que os seres vivos pertenceriam a grupos fixos, sem mudanças, criados por uma ou mais entidades sobrenaturais. Então, também a gente encontra muito frequente isso, e o homem seria uma espécie superior às outras, aquele que mais se aproxima da perfeição da ideia original. As variações entre os indivíduos da mesma espécie são imperfeições, né? Então, o fato da gente ser diferente é porque um é imperfeito em relação ao outro, né? E assim nas plantas, nos animais e nos outros seres vivos. Mas a partir do século XVIII, então, essas questões criacionistas e de imutabilidade do desenvolvimento dos seres passou a ter várias questões, várias perguntas, vários questionamentos,
culminando então com alguns estudos que o Erasmus Darwin, que era avô do Charles, né? Em seu livro Zoonomia, ele defende a ideia de que as espécies poderiam mudar ao longo do tempo, mas não sabe como que essas mudanças ocorreriam, né? Como é que isso poderia acontecer. Lamarck é considerado um dos primeiros a propor uma teoria para explicar como as espécies mudam. Ele também chegou à conclusão de que haveria mudanças. E a partir, expressa então na sua obra Philosophie zoologique, que as mudanças no ambiente provocariam mudanças nos seres vivos. Os seres vivos se adaptariam, né, se adequariam a essas mudanças. Só que essa hipótese do Lamarck é uma mudança intrínseca que os organismos, os indivíduos mudavam pela necessidade de se adequar às mudanças do ambiente. Então, cada mudança geraria uma mudança no indivíduo, né? Então, se sai de uma ideia fixista para uma ideia de progresso. Então, só vai mudar para progredir, para melhorar. E passa-se, então, a ter uma outra possibilidade, que são os trabalhos de Darwin, né? E aí, aqui eu peguei uma parte da ideia que o Mayr defende no seu último livro, né? Esta Mayr, que trabalhou a vida toda com evolução, que o mais correto seria chamar a teoria Darwin-Wallace, né? Porque foi ao mesmo tempo que eles chegaram a essas ideias, o Darwin sistematizou com mais amplitude, o Wallace um pouco menos, mas a base das ideias é dos dois. Então, Mayr propõe que nós teríamos quatro proposições e 3 deduções a partir dessas teorias, que são os aspectos fundamentais. A primeira proposição é que todas as espécies produzem um número maior de filhotes do que o número que chega à idade adulta. Sejam os animais, sejam as plantas, né, os micro-organismos. Se todos sobrevivessem, as populações cresceriam exponencialmente, né, como está representado nessa curva ali embaixo. A proposição 2 é que nas populações naturais o número de indivíduos se mantém sempre próximos a uma média, né? Então nós temos número baixo, vai crescendo, chega a um determinado número que parece ser o máximo que a espécie consegue manter ou mantém, né, da população, que ela consegue manter ao longo do tempo. Então vai sempre num valor médio durante o tempo. Ao mesmo tempo, nós temos uma grande taxa de mortalidade nas populações naturais. Claro que aqui é uma causa humana, porque foi um acidente, né? Mas, igual, nós podemos observar que, ao longo do tempo, muitos indivíduos das populações naturais vão morrendo. E os indivíduos de uma mesma espécie não são geneticamente iguais. Tem uma variação intrapopulacional muito grande. Daí, quais são as deduções que nós temos disso? Que alguns indivíduos estarão mais bem qualificados que outros na competição pelo espaço e o alimento. Então, nem todos terão a mesma oportunidade, a mesma possibilidade. Por quê? Porque eles têm adaptações, têm estruturas um pouco diferenciadas que permitem sobreviver melhor em determinado espaço. Os mais aptos, então, poderão deixar mais descendentes, porque terão mais oportunidades de deixar descendentes, e a mortalidade ou sobrevivência, né, é diferencial. Então, ela é diferente nos diferentes organismos. A quarta proposição é que a herança genética é um fator essencial para a mudança dos seres ao longo do tempo. Obviamente que o Darwin não tinha ainda essa clareza da influência genética na variação e na possibilidade dos seres vivos mudarem ou permanecerem como estão segundo a sua genética.
mas essa é uma proposição decorrente da sua escultura ao longo do tempo, né? A dedução consequente disso é que as gerações subsequentes manterão as características adaptativas, cuja frequência aumentará se for positivamente selecionada. Então, se uma característica é boa, que deixa um número grande de descendentes, então essa característica será selecionada positivamente. Caso essa característica não for boa, ela é selecionada negativamente, ou seja, não deixará tantos descendentes com essa característica. Como eu já falei antes, então, o Darwin não tinha uma convicção sobre a herança genética, mas já apontava que existia alguma coisa. A seleção, então, a evolução, é um processo natural e aleatório, formador de novas espécies em contraposição a um ser sobrenatural, ou seja, alguém que cria tudo o universo. Sem tipo específico perfeito que representa a espécie, mas variações individuais que conferem sobrevivência diferencial no ambiente. Todas as espécies atuais ou do passado descendem de uma ou poucas espécies, né? Então, a especiação, então, é um processo de formação da variação intrapopulacional e interpopulacional. A evolução acontece sem propósito, por meio de leis simples e do acaso, sem ideia de progresso, e todas as populações estão evoluindo. E veja que aqui a gente está marcando que não é um indivíduo que evolui, mas a população a que ele pertence, porque às vezes um indivíduo é eliminado, mas a população a que ele pertence não é eliminada, né? Então, isso é uma característica importante. Pelo neodarwinismo, que foi, então, após a publicação da Origem das Espécies, que é o livro que o Darwin escreveu após a sua viagem, né? Levou vários anos, várias outras teses começaram a entrar em cogitação. As leis de Mendel, o acontecimento das mutações, o mutacionismo, o próprio lamarckismo começou a ter novas informações, e a teoria, então, da evolução do Darwin e Wallace começou a sofrer críticas, porque ainda não tinha um modelo suficientemente claro para explicar o que Darwin e Wallace queriam dizer com a origem das espécies e a evolução, né? Faltavam alguns elementos importantes que acabaram, então, gerando o que a gente chama de teoria sintética da evolução. A redescoberta do modelo de Mendel, né, rompeu com alguns questionamentos. Por quê? Porque Mendel mostrou que as características dos indivíduos, dos pais, passam para os filhos, né? E aqui pais e filhos eu não estou falando só das espécies de animais, mas de plantas, de todas as espécies. Ou seja, tem a geração anterior que passa as suas características, né, para os descendentes. E isso, então, foi chamado que existiriam fatores que seriam capazes de fazer de carregar essas informações, e foram chamados na época de genes, né? No começo, o Mendel não chegou a cunhar esse nome, mas ele criou a ideia de que existiriam fatores para passar de uma geração para outra. Inicialmente, os mendelistas não acreditavam na evolução, eram contrários, mas posteriormente eles foram começando a... Por quê? Porque eles percebiam que os genes eram transmitidos intactos de uma geração para outra. Então, se eles eram transmitidos intactos, como é que poderia haver a mudança? Mas é que a mudança, como eu falava antes, não é no indivíduo, é na população. Então, a frequência dos genes na população é que vai poder produzir essas modificações.
pela teoria sintética da evolução, então houve um acompanhamento da variação contínua, biométrica, uma variação discreta, que é dos caracteres, que seria a herança dos caracteres adquiridos. Mas será que nós adquirimos esses caracteres ou, por mutação, essas características já estão nos sujeitos que vão ser, nos indivíduos, nas populações que vão sendo selecionadas para um lado ou para o outro? E aqui, então, vale lembrar um exemplo que sempre, que a gente sempre diz, bom, a questão dos antibióticos, né, das bactérias resistentes a antibióticos. Por que hoje nós temos as tais das superbactérias? Porque nós temos algumas bactérias que não morrem sob a ação de algum antibiótico. Por que elas não morrem? Porque elas possuem genes que lhes dão resistência. Então, como elas não morrem, elas têm capacidade de se reproduzir, têm maior facilidade e vão deixar descendentes que são resistentes. Então, por isso que aumenta o número de resistentes numa população depois de um determinado tempo de seleção. Então, esse é o cuidado. Se a gente usa muito tempo um único antibiótico ou um inseticida para matar os mosquitos, da dengue, dentro da forma, nós estamos selecionando resistentes e causando novos problemas. Então, quando começou as características dos darwinistas e mendelistas começaram a discutir, foi promovendo, então, discussões até chegar a esse conceito importante que é da seleção natural, que é o processo de mudança na frequência gênica, e foi cunhado, então, pelos estudos de Fisher, White e Haldane. Aí, nessa charge, eu acho interessante porque, como a gente sabe que há uma evolução do ambiente aquático para o terrestre, né? Então, esses sapos estão aí. Alguém se anima a pegar a bola na terra, né? Como é que vão fazer? Então, o que é necessário para que os indivíduos possam ter saído da água e chegado à Terra e se desenvolvido, né? A evolução, então, é um fenômeno de duas faces. Uma que é a produção da variação, por mutação, por alteração na frequência gênica, e outra é a escolha das variantes. Claro que não é uma escolha pré-determinada, mas é uma escolha a priori, não é um progresso com finalidade, mas no ambiente as escolhas vão sendo feitas de muitas maneiras e principalmente ao acaso. E as fontes, então, de variação para que sejam escolhidas, né, é a seleção natural e a deriva gênica, ou seja, por exemplo, tem uma determinada população de vários indivíduos, dos quais apenas uma parte se desloca para um outro lugar. Então, tu não sabe quais são os genes daquela população que foram para lá. Isso pode provocar uma mudança na estrutura dessa população. A genética de populações, por sua vez, fala das mudanças dos genótipos e de suas frequências. Isso é um processo evolutivo. E a evolução, então, ela resulta na ramificação de diferenças, seja entre indivíduos, populações, espécies e gêneros. E para pensar o ensino e a aprendizagem de evolução, muito rapidamente eu vou colocar aqui algumas questões, porque tem esse número da revista Biografias de 2012, que traz 9 temas que sempre os quais sempre somos questionados. A extensão da síntese evolutiva, quer dizer, que evolução, se a evolução é a base do ensino de biologia, qual é a evolução que nós ensinamos no secundário, no ensino médio para nós? Quais são os modelos básicos que deveriam ser ensinados? Quais são os argumentos construídos em torno de apresentar ou não as novas explicações da evolução?
microevolução, macroevolução, como acontecem, são independentes ou não, porque às vezes a gente pensa, não, mas os grandes grupos evoluem de um jeito e as populações de outro. Não, aí o processo está interrelacionado, mas de que forma? Como é que nós vamos fazer isso? E hoje a relação genótipo-fenótipo, ampliação das unidades de herança e o papel do ambiente no processo evolutivo está tomando uma nova conotação, uma nova explicação. Então, como é que isso é discutido desde o ensino médio até a universidade? Depois, se a gente pensar que a biologia é uma ciência histórica e que a evolução biológica, por estar na biologia também é histórica, o que a gente considera? Qual é o modelo de explicação para a diversidade que nós temos? Como é que a biologia, a historicidade da biologia fundamenta a historicidade da teoria evolutiva? Então, são alguns aspectos que eu resolvi, se não aprofundar, mas trazer alguns pontos que a gente pode pensar para escolher como organizar o ensino posteriormente. A questão também das imagens que a gente usa, né? Sempre predomina o mesmo conjunto de imagens e às vezes nem sempre elas são de fato representativas dos processos evolutivos a contento, né? Como a história das girafas, as tartarugas, as mariposas, então são conjunto de que das mariposas é aquela, né, da bestobretulária, que tem um mutante branco e um que era pardo. Então, enquanto não tinha a fumaça das fábricas, as brancas estavam muito bem porque ficavam bem discretas nas árvores, né, se confundiam com os líquenes. Só que quando começou a fuligem a tomar conta das árvores, as brancas eram evidentes, os pássaros comiam. E as mais pretas, pardas, começaram então a ter uma possibilidade de sobrevivência maior. Só que esse estudo, que é o clássico dos clássicos dentro da biologia evolutiva, já teve muitas outras questões levantadas, porque parece que, de fato, aquelas fotos que a gente tem, foi um pesquisador que colocou as tais das mariposas brancas e pardas nas árvores, né? Então elas não estavam lá. Então é uma questão a ser pensada, que essa é uma questão importante na ciência, né? Nem tudo é o que parece o tempo todo. Às vezes as aparências enganam. Então a gente tem que estar muito atento para saber de que aproximação de verdade, de explicação nós estamos falando. O que a gente está querendo dizer e como que a gente está dizendo. Num trabalho orientado pelo professor Nélio Biso, escrito por Graciela e Acácio, ele fala da questão das atitudes dos estudantes brasileiros sobre a evolução biológica. Então foi feita uma pesquisa, um questionário com a escala de Likert, que é um conjunto de afirmações, e essas afirmações, então, a gente vai concordar plenamente até discordar plenamente, são 5 afirmativas, e com isso tu tem uma ideia de quanto que as pessoas, como é que as pessoas estão pensando. Então foi observada uma correlação positiva entre o conhecimento biológico e o grau e a convicção religiosa, ou seja, conforme a religião é mais distante do conhecimento científico, outras menos. As atitudes sobre evolução que foram influenciadas pela religião, então também há um problema importante, e as mulheres foram mais influenciadas do que os homens. Então, entre esses estudantes do ensino médio e das licenciaturas, as mulheres têm mais influência da religião nas suas respostas. Uma outra questão importante é que a endossimbiose seriada, né? Então, a questão das relações endossimbióticas
parecem ter contribuído muito, sofrendo muita influência dos aspectos evolutivos. E ensinar e aprender biologia evolutiva no século XXI exige o quê? Ela é uma área de conhecimento integradora, tem tido pouco espaço no ensino e na aprendizagem da biologia, tanto na educação básica quanto superior, apesar de a maioria dos cursos estar organizado numa perspectiva evolutiva, muitas disciplinas são estanques, parece que elas existem em si mesmas e não se relacionam com as outras. E quando se pensa nos conteúdos curriculares da formação docente e nos recursos didáticos, eles passam a ter uma natureza histórica e funcional dos seres vivos muito estática e não de desenvolvimento de um pensamento evolutivo importante. Esses seriam alguns dos aspectos que eu queria apresentar para vocês. Sei que foi bastante sintético, rápido, mas é para não demorar muito, senão eu não vou conseguir fazer as perguntas, Porque pelas 9 que nós temos que ir na trabalho, senão nós não vamos conseguir ouvir o Sandro. Por enquanto, eram essas ideias que eu queria trazer, assim. Boa noite a todos e a todas. Eu venho falar um pouco a partir dos lugares que eu transito, Como já foi dito, eu sou formado em teologia. A minha formação em teologia foi na década de 90 e uma das experiências que eu tive nesse curso de teologia que foi feito em São Leopoldo foi ter um período de inserção a um trabalho que tinha de acompanhamento com os estudantes universitários da Universidade Federal de Santa Maria, onde surgiu uma reflexão semelhante a essa e um diálogo com um curso de biologia para discutir justamente esse ponto da questão da evolução e da perspectiva do criacionismo a partir dos textos bíblicos. Isso foi lá em 96, porque uma das estudantes era professora do trabalho com crianças na comunidade luterana de Santa Maria. E aí ela teve que, justamente no final de semana, trabalhar o texto da criação a partir dos relatos bíblicos, e ela, no curso de biologia, entrou em conflito, e isso nasceu tanto um seminário para o curso de biologia, como um programa na Rádio Universitária de Santa Maria com esse tema. Então, a partir dali tem um pouco algumas reflexões que eu trago, não sendo pontuadas e aprofundadas nesse decorrer do tempo, mas que então fez parte do meu processo de formação. E o outro ponto o outro lugar por qual eu faço reflexão é a inserção que eu tenho junto às comunidades indígenas, sobretudo com o povo caigangue aqui no Rio Grande do Sul, na região noroeste do Rio Grande do Sul, onde esse tema também se faz presente, a partir de uma perspectiva bem própria, bem colocada com esse povo, sobretudo na discussão o que é ciência, como é que se dá o diálogo entre ciência e cultura. Então, a partir desses lugares aí que eu faço a minha fala, nesta noite, no intuito muito mais de responder alguma situação, mas de fazer algumas reflexões que possam nos contribuir nesse processo. Me chamou a atenção na fala final da professora de que as mulheres, numa pesquisa feita com o ensino médio, tinham maior influência sobre a questão da religião. E eu logo me lembrei do fato esse que aconteceu em Santa Maria, porque foi justamente uma professora que teve essa provocação e da onde nasceu essa inserção para o curso de biologia lá. Porque ela se deu nesse choque, nesse encontro entre essas duas situações. Então, a minha fala vem um pouco desses lugares aí e com esse histórico do passado. A ideia não é entrar em confronto, mas, apesar que se diga ali evolução, educação e conflitos com a teologia,
Eu sou formado em teologia, eu não vejo conflito, muito pelo contrário, eu vejo perspectivas de bons diálogos, de boas aberturas, de bons encontros, de boas aproximações que há nesse processo. Tá? A questão de relatos de origem não é algo específico que tem de origem no espaço religioso judaico-cristão, religiões monoteístas, né? Os povos indígenas, no Brasil são mais de 200 povos indígenas que ainda hoje, como diz alguém que eu escutei semana passada, insistem em viver e colocar o seu ponto de vista. Poderíamos quase que dizer são 200 relatos de origem, de criação, né? Cada povo tem a sua perspectiva, né? Aqui eu trago um pouco essa ideia geral que se tem do povo Guarani, a história da Terra Sem Males, mas sobretudo de como é que se dá a criação do homem, do ser humano, né? Que há essa interação com uma divindade, o Sol, né? Que sopra o seu cachimbo, e aí tem toda essa dinâmica de criar o ser humano e coloca ele então aí como o guardião da roça, né? E o povo Guarani, toda a perspectiva de cuidado com as sementes do milho, sobretudo, mas todas as sementes que eles têm domínio é algo muito importante. E do outro lado tem o relato do povo Caigangue. O povo Caigangue é o terceiro maior povo do Brasil e vive aqui na região sul, né? Então quebra um pouco o nosso paradigma que o lugar dos povos indígenas majoritariamente é no espaço do mundo amazônico. É uma inverdade, metade da população indígena está fora do espaço amazônico. O povo Caigangue que vive na região sul é o terceiro maior povo. E tem o relato da criação, que envolve enchente, envolve viagem ao centro da terra, guardar o fogo, a saída dentro desse espaço, e a saída são de dois irmãos que vão ter características físicas diferentes, mas que a partir desses dois irmãos se constituem aquelas duas dimensões do Camé e do Caiu, que tem essas representações gráficas através dos riscos e das bolas, e a partir disso se faz todo o regramento da cosmologia Caigangue. O Sol é Camé e a Lua é Caiu, então cada um de uma parte, né? A dimensão de um cuidar do dia e o outro cuidar da noite, um cuidar da seca, o outro da umidade, né? E é em cima destes símbolos que os Caigangue fazem a divisão das plantas, dos animais e o regramento para o casamento, né? Para poder fazer o casamento, o Caigangue, que é do grupo do Camé, tem que casar com alguém que é do grupo do Caiu, né? Não pode, e aí vem... Camé com Camé não se casa. Exato. E aí as pesquisas vão trabalhar o porquê disso, porque é uma forma de fazer o regramento para evitar a questão da consanguinidade, né? Porque aí tem todo um processo de identificar quem são os primos, quem são os tios, né? Quem são os irmãos, né? Quem são os avós que cuidam. Então tem todo um regramento social. Eu estou falando mais de Caigangue, que é porque com quem eu tenho mais proximidade e fiz o meu trabalho mais forte aqui no mestrado do Unijuí. Tem gente que trabalha com os Caigangue aqui também, lá no setor da Marieta, na Estiva, né? Então, o regramento deles todo se dá em cima disso aqui. Então, tem toda uma organização da área da biologia que se passa por esse processo aqui, né? E que faz todo o regramento deles. Então, eles têm um processo que a gente poderia dizer assim, que é um processo de entre aspas, cuidar do seu processo evolutivo, né? E isso permite com que eles cheguem até hoje. Tem o seu regramento, por exemplo, a pessoa herda essa marca de Camé ou do Caiu do pai. É o pai que define se a criança vai ser Camé ou Caiu, né? Mas aí o pai, para fazer o casamento, dentro da tradição, dentro do processo tradicional, ele teria que ir para a casa do sogro, e aí tem todo um processo de convivência social que vem em cima disso. Mas para mostrar, isso ocorre também, tem seus regramentos dentro da cultura Guarani, dentro da cultura Caduel, Terena, Caiová,
todos os povos indígenas têm um regramento dessa magnitude, cada qual com a sua particularidade, cada qual com o seu processo próprio, com os seus valores próprios. O Guarani, o processo de gestação e coisa se dá muito com relação aos sonhos. O Caigangue já não tem tanto disso, né? E isso não é diferente de outros povos. A perspectiva do criacionismo do povo egípcio, grego e a judaico-cristã também tem suas características, tem lá como contar esses processos de como é que se dá a criação, né? E aí a gente vai perceber que essa dimensão é uma dimensão que tem a ver com o quê? Tem a ver com a cultura de cada povo, tem a ver com processo de religião, porque o processo religioso do povo Guarani é distinto do povo Caigangue. Essa dimensão tem a ver com a questão linguística. Cada povo explica essas questões dentro da sua língua. E aí a percepção que por muitas vezes a gente coloca como algo bastante genérico, que o Deus dos povos indígenas é o Tupã, é uma inverdade. Tupã tem a ver com a questão linguística do povo Tupi-Guarani. O Caigangue é um povo de fala G, então o Tupã, que hoje, mesmo que a gente encontre textos fazendo referências a Tupã, é uma imposição do processo colonizador que vem aí e faz essa dimensão. Então, toda essa dinâmica de organizar, de fazer uma estruturação de como é que se cuida desse processo evolutivo daquele grupo social, está calcado dentro desses princípios da cultura, da religião, da língua, e assim também foi com a formação daquilo que nós, a maioria de nós hoje no Brasil temos como herança judaico-cristã. E, assim como acontece com o que eu estava fazendo agora referência, com as comunidades indígenas, de confusões, também há uma confusão com essa teoria do criacionismo judaico-cristã, que vem sobretudo sobre os textos de Gênesis. De uma forma geral, se convencionou a acreditar de forma hegemônica que o mundo foi criado em 7 dias e que o ser humano foi feito da terra. E o ser humano não, o homem, em primeiro lugar, e a mulher da costela de Adão. Porém, aí vem a questão de quem estuda teologia e estuda sobretudo os relatos bíblicos, fazendo uso de mecanismos que vêm da ciência. Aí vem a questão da arqueologia, estudos linguísticos, estudos de relatos históricos, pesquisas antropológicas, períodos ancestrais. Se descobre que em Gênesis tem, na verdade, 2 relatos de criação. E cada qual com sua característica e com uma intencionalidade. E esses relatos da criação visam dar explicações para determinados períodos históricos que o povo estava passando. Isso, se a gente faz essa interpretação, que é uma interpretação que eu me aproximo bastante, que é da questão do materialismo histórico, pode entrar em conflito com aquilo que nós temos, com algo que é como se fosse a Bíblia, uma inspiração divina, que assim como foi escrito, assim vá. Né? Eu parto do pressuposto que os textos bíblicos, apesar, sobretudo são textos de convicção de fé, nos quais eu também acredito, mas que fazem parte de um processo histórico de um povo, que vai buscando dar sentido e mostrando como é que ele se constitui nesse processo histórico. Uma vez eu escutei uma fala dizendo que na Bíblia tem evolução, porque ele começa com o caos lá em Gênesis 1 e termina com a Nova Jerusalém, que é um contexto de cidade lá em Apocalipse. É algo bem simplista, porque não retrata, muito mais porque retrata um processo de uma história quase que linear.
mas que não mostra as contradições que tem dentro dos textos bíblicos, né? O primeiro texto de Gênesis divide 10 momentos da criação em 7 dias, né? Que é a convenção mais tradicional e mais comum de interpretação, né? No primeiro dia, então, há a separação do dia e da noite, luz e trevas. Segundo dia, céus e mares. Então aqui a gente já pode começar a perceber uma dimensão de espaço, de tempo. Terceiro dia, terra seca e a vegetação. O quarto dia, a criação do sol e da lua, das estrelas. Quinto dia, pássaros e peixe, mas do ambiente marítimo, do mar, né, dos rios. No sexto dia, os animais terrestres e os seres humanos, homem e mulher. E no sétimo dia, o que aconteceu no sétimo dia? Descanso, né? E aqui então tem esse sétimo dia, é a intencionalidade desse texto, porque que ele foi escrito desta maneira. Segundo, e aí eu me baseio bastante num biblista, Milton Schwantes, que é uma pessoa que se dedicou a trabalhar sobre todos os textos de Gênesis 1 a 11, que são textos tidos como míticos, né? Porque aí está toda a história de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, os filhos de Noé e a Torre de Babel. Gênesis 12 em diante são relatos um pouco mais de contexto histórico, porque começa com a história de Abraão e assim segue adiante, né? Para este autor, o Milton Schwantes, biblista, um bom reconhecimento a nível de América Latina e Europa, ele diz que a intenção desse texto é justificar o porquê que o sétimo dia foi de descanso. O texto este foi escrito num período que o povo judeu era dominado e escravizado pelo Império Babilônico, né? E quais são os elementos que permitem fazer essa percepção? Segundo este biblista, é sobretudo pela presença e a insistência em dizer que a separação de luz e trevas e depois a criação do sol, lua e estrelas é uma criação do Deus judaico, né? Porque estas são divindades do mundo babilônico. Há cultos ao Deus Sol, né? O imperador se apresenta como o Sol, o imperador babilônico, né? Então, colocar que o Deus judeu criou o Sol é colocar o Deus judeu por sobre o Deus babilônico. E esse povo vivia num período de escravidão. E como escravos não tinham direito à folga semanal. E aí, você dizer que o teu Deus criou o Deus do outro, e o teu Deus descansou no sétimo dia, dentro da perspectiva religiosa, o que significa? Pedir descanso para ti também. E isso é muito interessante observar. Eu tive a oportunidade de visitar o Taiwan há 10 anos atrás, e o que me chamou a atenção no Taiwan é que não tem diferença no comércio entre os dias da semana. De domingo a domingo, o comércio funciona. Por quê? Porque não é uma sociedade que se baseia por princípios ocidentais e nem cristãos. Essa história do domingo como descanso vem muito forte da nossa sociedade ocidental cristã, que está baseada em cima disso aqui, né? Então, a ideia de fazer com que no relato da criação seja dividido em 7 dias e que o último dia é dado ao descanso, tem muito a ver com uma construção que acontece num período em que o povo está sob uma perspectiva de ameaça, de idolatria a outros deuses, o sol e a lua, porque estão vivendo em outras terras, e porque o povo é forçado a trabalhar num processo de trabalho contínuo, praticamente sem descanso, segundo os relatos. E o autor, o Milton Schwantes, mostra esses relatos baseados não só nesse texto aqui,
mas sobretudo relatos que estão nos livros de Reis, que é um processo mais histórico, e no livro de Isaías, que também é um processo histórico, né? Isaías, nos capítulos 40 e alguns, os primeiros dos 50, tem muitos relatos falando da opressão que esse povo vivia em terras estrangeiras, que eles foram obrigados a sair da região de Jerusalém para ir morar num espaço, numa beira de um rio, num espaço mais próximo de domínio do poder babilônico. Então a intencionalidade do texto, muito antes de querer dar sentido sobre a perspectiva de como é que surgiu o mundo, também tem uma intencionalidade de dizer: o nosso Deus é mais, e o nosso Deus exige que nós descansamos um dia por semana, né? Então é um pouco diferente do que o trato tradicional que nós temos de dizer que o mundo foi feito fechadinho em 7 dias como uma obra fechada, pronta, né? Sobretudo porque quando a gente vê o segundo relato de Gênesis 2, a gente vai perceber que de novo o ser humano está sendo criado. E agora sim da terra, porque em Gênesis 1 o ser humano não é criado da terra. É dito simplesmente que Deus criou o ser humano, homem e mulher, a sua imagem, e disse que seja fecundo e multiplicai sobre a terra. Esse é o relato de Gênesis 1. Em Gênesis 2, tem o relato dizendo que o ser humano, o homem, é criado da terra. A criação se dá porque tem um sopro na narina, algo que dá vida. E aí vem algo que é bastante interessante, segundo este autor. Uma forte ênfase no aspecto rural, na questão agrícola. Plantou um jardim no Éden. No capítulo 1 não se fala de Éden, só no capítulo 2. Tem aqui as árvores para a alimentação, e entre elas tem a árvore do bem e do mal. Tem os rios que saem do Éden. E o ser humano, assim como lá no relato do relato de criação Guarani, também o homem é colocado no Éden para cultivar e guardar aquele espaço. E aí tem, quando o homem, e aqui é o ser masculino ainda, é colocado lá no Éden, e de novo é dito: não coma da árvore do bem e do mal. Versículo 18 se fala que o homem masculino precisa de uma companheira. Num primeiro momento, essa companheira é buscada entre os animais criados por Deus. Nesse texto de Gênesis 2, quem dá nome aos animais é o homem. Quem deu o nome de onça, leão, coisa e tal, seria o homem, segundo esse relato. No versículo 20, se constata que ao dar o nome, não se encontrou uma companheira idônea, boa, para o homem, entre esses animais. Bela, recatada e do lar. É uma boa atualização. Uma boa atualização. E aí se formou a mulher da costela do Adão, né? E assim tem a designação que eles formem uma só carne, e o texto termina dizendo que eles estavam nus. E aqui é a preparação para o passo seguinte, que é a questão deles irem comer da árvore do bem e do mal, descobrir que estão nus e assim por diante, que é todo o processo histórico, né? Mas percebem que esse segundo texto não fala do relato dos 7 dias. A centralidade está muito sobre o homem, e aqui o homem macho, né, o masculino. Mas é interessante observar que quando se cria a mulher, não é dita que a mulher, apesar de se usar a palavra, ser traduzida para o português como palavra auxiliadora, no texto hebraico, a mulher tem o mesmo status que o homem. É alguém que está ao lado. Porém, muitas vezes na tradução, se traduz para justificar o domínio masculino sobre o feminino, né? E aí a questão de uma só carne tem algumas proximidades com a ideia de Platão, né? Também, que o ser humano era formado de uma só perspectiva. Então, o que a gente vê nesse processo, né? Querer justificar
e combater, como foi por muito tempo, a perspectiva da teoria evolucionista, é não dar chance para a gente conversar e procurar ler os textos que são base, e aqui a gente está falando base de uma cultura, da história de um povo e, sobretudo, base de fé, né? Que ela possa dialogar com outras situações. Assim como os próprios textos dialogam com outras situações, com outras percepções, né? Aqui está dito que, por exemplo, foi Deus quem criou o Sol, a Lua e as estrelas. Qual é o outro momento essencial na nascente do cristianismo que as estrelas, de repente, voltam a ter um papel de destaque? No nascimento de Jesus. As estrelas levam até o lugar que ele nasceu, né? Mas é de novo a ideia de que as estrelas estão sob a orientação de alguém outro, né? Então, por muitas vezes a gente lê os textos bíblicos daquilo que eu chamo de forma restritiva. A gente quer ler o que está ali no papel e quer interpretar aquilo para nós como se aquilo fosse uma verdade fechada, sem se dar conta que o texto tem uma construção, que ele tem uma intenção e que ele reflete uma realidade, né? Uma realidade que os próprios autores dos textos bíblicos tinham, assim como os próprios indígenas tinham a sua intencionalidade de dizer: o mundo foi criado desta forma. E isso explica e justifica para mim como é que este mundo chegou até aqui. E é preciso se dar conta, e aí eu trago de novo o diálogo que eu tenho com as comunidades indígenas, se dar conta de que nem mesmo as sociedades indígenas, que por muitas vezes a gente diz que o índio verdadeiro era o índio que estava lá atrás, que o índio de hoje não é verdadeiro, porque ele já usa celular, usa calça jeans, anda de carro, gasta bom dinheiro em combustível e em conta na internet, mas a gente não se dá conta que esses processos têm sim alterações. Eu ouvi, no período que eu tive fazendo um estágio na Amazônia, um pajé, um xamã de uma comunidade indígena, dizer que no seu ritual e no seu sonho para se tornar xamã, ele lutou contra o motor de barco. Ou seja, ele atualizou o sonho, né? Ele lutou primeiro com a cobra, mas enquanto eu lutava com a cobra, ele disse: de repente eu ouvi um barulho muito forte, e quando me dei conta, era a rabeta de um motor de barco, né? Porque lá eles fazem rabetas, aquelas que eu vi lá naquele tempo, era até ainda com o motor de motosserra. Então assim, um barulho muito forte, então por isso que ele ouvia, a luta se dava debaixo da água. Então há uma atualização. E recentemente eu vi a divulgação de um filme que diz: Cajuel, o povo que não esperou Deus. No trailer, eu não vi o filme ainda, mas no trailer se diz que Deus estava distribuindo as ferramentas e o povo Cajuel viu que estava demorando demais, né, para chegar a vez deles. Eles disseram: nós não queremos saber disso, e tocaram adiante. Quer dizer, são atualizações, são releituras, são recolocações que as culturas fazem diante das novas necessidades que se tem. No Guarita, no início dos anos 2000, e depois, 2005, 2006, foi desenvolvido um projeto para novamente trabalhar o conhecimento sobre o uso de plantas medicinais e nutricionais que os antigos têm junto de si ainda, mas que as gerações mais novas não acessam ou não estão se dando conta da importância disso. Então se fez todo um trabalho com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Agrário para fazer essa discussão. E algo que foi interessante de observar junto com o pessoal lá, foi justamente dizer assim: nós temos duas ciências para se fazer a conversa. E quais são essas duas ciências?
a ciência que a comunidade indígena tem, que é o seu conhecimento tradicional, milenar, e a ciência que as equipes da FUNASA, CESAI e outros trazem agora para novas situações que eles enfrentam. O Caraí Guarani, da comunidade Cangueporã, lá de Guarita, Cangueporã quer dizer aldeia bonita, aldeia boa, comunidade boa, ele diz: eu faço a consulta, veja o que eu posso atender. Se eu percebo que é algo que eu não dou conta, vai adiante. Porque tem situações que extrapolam. Então, o que eu tenho assim, dentro desse processo para a área da educação? Eu acho que muito mais do que deixar situações de restrição de conversas, a gente precisa ter muito mais essa disposição para o diálogo entre essas diferentes facetas que nós temos aí. Existe de novo a ideia de colocar a questão do criacionismo como parte do currículo escolar, só que é um criacionismo visto a partir de uma única ótica, de uma ótica que eu considero de uma teologia restritiva, que não se abre para conversar com outras teologias, e que, sobretudo, não leva em conta outras perspectivas, de outras matrizes religiosas que nós temos dentro da nossa sociedade brasileira. Qual é a questão, qual é a perspectiva criacionista e evolutiva que as religiões de matriz africana têm? Como é que elas trabalham essas dimensões? Que as comunidades indígenas têm? Que é a perspectiva das religiões que vêm do mundo oriental, o sintoísmo, o budismo e outros, tem dentro dessa lógica aí. E para tratar dentro do próprio cristianismo, como trabalhar a perspectiva, por exemplo, de uma perspectiva espírita cristã, que trabalha com a dinâmica da reencarnação nesses processos. Como fazer esses diálogos dessas diferentes ciências que se tem aí. Eu acho que a provocação é muito mais para nós tentarmos se dar conta de que o que nós temos nos textos bíblicos são processos de uma construção que trabalha a dimensão de convicção, de fé de um grupo, mas que também traz relatos e perspectiva de mostrar como é que aquele povo vê e se posiciona neste mundo. Como é que se dá as características de relações dentro desta realidade. Então, a provocação que eu queria trazer aqui é muito mais a gente se dar conta desses processos que não são processos antagônicos, apesar de que historicamente foram criados e foram constituídos como antagônicos pela própria igreja, por muitas vezes. E aí são medos que se tem de perder espaços, de perder fiéis, seguidores. Mas eu acho que essa perspectiva de diálogo está bem colocada. Me chama muita atenção que um dos grandes projetos das ciências atuais se chama Partícula de Deus, que são os bóris e sei lá que são os fósseis de Higgs. De Higgs, se chamam de Partícula de Deus, que eu acho que é justamente essa tentativa de aproximar esse diálogo, de mostrar que não são questões que se excluem, mas que podem conversar, cada qual a partir da sua perspectiva, da sua lógica, a partir do seu funcionamento. Se fechar para esse diálogo, a gente só vai dar vazão, e aqui eu faço menção a uma fala que o próprio museu fez ano passado com a coordenadora do CONI, que é a Romy Bank, da intolerância, do ódio e da agressão. Eu acho que a disposição que nós buscamos hoje é muito mais de contribuição, muito mais de aproximações, para que a gente possa superar essas situações que remontam a uma situação que acho que não é do nosso desejo. Não é desejo nem tanto do espaço da academia e da ciência, e tão pouco da perspectiva religiosa da qual eu também faço voz e faço parte. Um dos grandes questionamentos que me fazem dentro do meu trabalho, porque o COMIN, Conselho de Missão entre Povos Indígenas,
ele é um trabalho vinculado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Uma das grandes perguntas é se ainda a gente faz a conversão, o batismo, se a gente já conquistou almas, num linguajar que está mais lá para o período da história dos jesuítas do que para o período nosso atual, né? A disposição acho que deveria estar muito mais calcada dentro dessa lógica de aproximações e de reconhecimento, sobretudo, de erros e de arrogância de cada parte, para que possa dar continuidade, porque o que se tem de interesse nesse processo como um todo é a caminhada da humanidade como um todo, né? Seja a caminhada da humanidade que se começou na África e se espalhou pelo mundo, ou se começou a partir daquilo que a gente confessa dentro dos espaços religiosos judaico-cristão, lá em Gênesis 1:1, que diz que no início tudo era um caos, estava tudo perdido, e chega lá em Apocalipse e diz: teremos uma nova cidade, um novo lugar pela frente, né? Então acho que a lógica é muito mais, a provocação e a minha contribuição de hoje seria muito mais a gente ver essa discussão, esse debate a partir desta perspectiva de aproximações e de diálogo e não de exclusão, porque aí a gente não caminha, a gente regride. Obrigado.